Disse Jesus: Vinde a mim as criancinhas. Durante o ministério de Jesus, a presença de crianças pode ser notada, embora no contexto social elas estivessem em desvantagem. Quando os sacerdotes e escribas repreenderam a livre manifestação de louvor de crianças a Jesus, o mestre refutou esta repressão com um texto bíblico, Salmo 8:2. Jesus dá liberdade às crianças, Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O Evangelho, Mateus, ao narrar a fala de Jesus sobre as criancinhas, enfatizou o desejo de Jesus em que as crianças tenham liberdade de viver até ele. Os discípulos estavam achando que as crianças estavam atrapalhando o mestre, mas a preocupação maior do Senhor era que não houvesse embaraços ou dificuldades para que as crianças tivessem acesso à sua pessoa. Um exemplo de crianças que teve livre acesso até Jesus foi o menino com 5 pães e 2 peixes. João capítulo 6, versículo 9. Embora os discípulos estivessem achando difícil alimentar tão numerosa multidão, aquele menino anônimo se dispôs a contribuir com o seu lanchinho. Este comportamento revela que as crianças são surpreendentes e mais ainda é o que Jesus pode fazer através delas. Hoje em dia existem muito embaraço que dificultam o acesso de crianças a Jesus. Por exemplo, a falta de exemplo de adultos, a malícia ensinada a elas desde pequenas, o consumismo, falta de pessoas para ensinar e discipular crianças. Outro empecilho é o tratamento da espiritualidade das crianças como se fosse uma brincadeira, fazendo que quando crescem deixem a igreja pensando que é algo infantil. Jesus quer que as crianças sejam livres para vir até ele. Jesus vê e defende as crianças. Marcos capítulo 10, versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O evangelista Marcos acrescenta ao texto que Jesus estava olhando para as crianças e, ao ver que os discípulos as impediam de ir até ele, sentiu-se indignado com isso. Com isto, aprendemos que Jesus está sempre olhando para as crianças e não para ficar satisfeito quando algum mal é feito a elas. O menino estava possesso de espírito maligno que o prendia, deixando-o tão apavorado que se lançava no fogo. Marcos capítulo 9, versículo 22. Mas Jesus o libertou deste mal. Enquanto os fariseus julgavam a história de vida daquela família e os discípulos ficaram confusos, sem saber o que fazer, Jesus tomou atitude para salvar aquela criança. Jesus viu o sofrimento do menino e o defendeu do inimigo. Jesus está olhando as crianças para defendê-las de todo o mal. Jesus chama as crianças. Lucas 18:16. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O evangelista Lucas enfatiza que Jesus chamou as crianças para perto dele. O texto demonstra que alguém estava atrapalhando as crianças de estar perto de Jesus. Os discípulos estavam influenciados pelos valores sociais que excluíam as crianças de muitos direitos, como o culto, por exemplo, mas Jesus queria incluir as crianças, declarando que elas já são proprietárias do reino de Deus. A filha de Jairo, quando estava doente, e Jesus foi à sua casa para curá-la, mas quando chegou, ela já estava morta. A primeira atitude de Jesus foi pedir que algumas pessoas adultos se retirassem, por não acrescentar a fé necessária no momento. Mesmo a menina estando morta, Jesus foi até ela e a chamou, mandando que se levantasse. Lucas 8:54. A menina ressuscitou. Quando Jesus chama as crianças, ele dá vida e tira tudo que tem trazido morte aos pequeninos. Muitas crianças estão morrendo sem Jesus. Mal começam a sua vida e já conhecem a morte pela violência, drogas, doenças e todo tipo de injustiça.
Jesus está chamando as crianças para ficar perto dele. A presença de Jesus é a maior segurança que uma criança pode ter. Jesus está chamando as crianças para viver em sua presença. Conclusão: a expressão de Jesus para que as crianças pudessem vir até ele deve ser pregada com ênfase no dever de conduzir os pequeninos até Cristo. Certamente muitas daquelas crianças que Jesus abençoou se tornaram seus discípulos posteriormente. Aprendemos que Jesus trata as crianças dando a elas a liberdade de expressar sua fé com a sua pureza e simplicidade peculiar, olhando para elas e defendendo de todo o perigo, chamando as crianças para estar perto dele. Como discípulos de Jesus, devemos conduzir as crianças no caminho de Cristo. סלח לי אבי, כי חטאתי לך, מחול לי על כל פשעי. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שלחתי בעצם, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, ולא שעל בריאת צחוק. גם כשקשה לי פעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, ולא שעל בריאת צחוק. גם כשקשה לי פעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. בדרכי חשוכה, בטחתי בך אלוקיי. על חצי שני, על בכור וילדה, תודה גם על עושר בלי די. תודה על חגים, על שבת ששומר, שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר, בדרכי לגן עדן, שהביטי אותך מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, ולא שעל בריאת צחוק. גם כשקשה לי פעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, ולא שעל בריאת צחוק. גם כשקשה לי פעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. לה 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 לה, לה 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 מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, ולא שעל בריאת צחוק. גם כשקשה לי פעמים, גם